E aí? Tudo bom? Tudo? Deixa eu posicionar essa câmera aqui, porque difícil, né? Difícil. Eu não tenho nenhum daqueles tripés que o pessoal usa para colocar o celular de pé. Aí fica um pouco complicado, né? Mas eu Eu, comp- arrumei um eu anteparo comprei aqui. um nessa vida de YouTuber. Olha que legal, ó, ele tem várias intensidades, ó. Ó, Várias tá. cores. Pô, tá Só pro, hein? que. Mas aí você usa de óculos fica uma merda, né? Cara, óculos no atual momento virou assim um negócio absurdo, né? Porque você tem que sair de máscara. Se você bota a máscara de óculos embaixo, óculos, ainda mais com esse meu óculos aqui, que parece uma televisão de 29 polegadas, eu coloco a máscara, cara, na hora embaça tudo. Impressionante. Não, tá difícil mesmo. Tá difícil. Primeiro de tudo, Gustavo, obrigado por você ter aceitado o convite. É alegria muito grande para mim nessa série que vai começar para discutir ensino jurídico, discutir carreira docente. Então, obrigado mesmo por você ter aceitado. Acho que vai ser muito bacana. Nossa, uma hora, no máximo, é claro, de conversa. Que isso, Pedro. Obrigado você pelo convite. Como sempre, acho que vai ser uma oportunidade legal da gente debater uns temas que eu sei que são importantes para mim, para você e provavelmente para quem está vendo a gente aqui, né? Apesar de saber que deve ter um pessoal aí só por amizade, né? O pessoal que vem prestigiar. Mas eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz, como sempre. E vamos aí bater um papo, né? Resenhar um pouco. Com certeza. Então, só para te falar uma coisa, por que que logo na primeira do assunto eu escolhi te chamar? Você foi o meu primeiro convidado. Primeiro, porque você mora no meu coração. E em segundo lugar, porque a vez que eu te chamei lá para o Mackenzie que você foi falar, você deu certamente a melhor palestra de recuperação judicial que teve naquele espaço desde sempre. Até diria que foi a melhor aula de RJ. Só que aí a gente concorreu com o Boulos, que estava fazendo o comício no dia. Pô, E, eu até e tava mais aí, barbudo na época e não deu para concorrer, né? Não deu. exata, exatamente, e não deu para concorrer tanto assim, então eu falei, não, o Gustavo vai ser a primeira pessoa. Então, para começar, até para fazer jus o nome da nossa conversa, você trabalha ou só dá aula? Pergunta é uma sacanagem, né, cara? Essa pergunta, na verdade, é mais comum quando a gente fala que pesquisa, né? Que o pessoal acha que pesquisa também não tem nada a ver com profissão, você ali é hobby, né? Você não tem mais o que fazer, cansou de ver Netflix, você faz uma pesquisa ali. E por extensão, Uhum. o pessoal também acha que dar aula não é profissão, né? Que a gente faz ali por lazer praticamente, né? O que não é verdade, né? É Ainda que a quase, gente goste, não é o é caso. quase É voluntária a profissão. remuneração, né? Não, Remuneração é quase voluntária, mas tirando isso, essa é a parte dura, né? Não são só as pessoas que fazem esse tipo de pergunta sacana. As instituições de educação também acham isso, né? Ninguém paga direito, são um salário de miséria, né? Pelo amor de Deus. em tempo de Covid, então, que é algo que a gente vai falar, redução de salário de professor, aí fica mais bizarro ainda. Ah, absurdo, né, cara? Absurdo. O cenário deve Absurdo. ficar ainda pior. Eu costumo falar isso, né? Tem aí, a gente ouve falar em instituição de ensino que paga R$ 17 a hora a aula do professor em faculdade. Pô, R$ 17, cara, em uma hora. Se eu que não devo despertar muita dó nas pessoas, ficar no farol, uma hora eu consigo R$ 17 pedindo, né? Ou vendendo bala ali. É sacanagem e realmente não é uma profissão muito valorizada, apesar de ser, para mim, uma das mais importantes, se não a mais importante. É R$ 17, acho que é menos do que estagiário. Ah, provavelmente. Provavelmente. Não, eu hoje, Tá? como professor de graduação, ganho menos do que eu ganhava como estagiário no segundo ano da faculdade. Mas Realmente, você é mais realizado? do que eu era como estagiário, não faz pergunta difícil, Exatamente. né? Ai, ai, não sei se eu estou mais realizado, não. A juventude tem suas vantagens, né? Com certeza, com certeza. Então, o Gustavo, então, ele é professor está dando aula do quê? Direito comercial? Direito Ou é um pouco, comercial, ou é duas um pouco de matérias, cada né, coisa? atualmente na.
Na graduação eu dou teoria da empresa, que é também conhecida como pega tudo que tem ali de societário, parte inicial, TI, coloca num curso. E também, para minha alegria, recuperação judicial e falência, né, que é o que eu mais estudo, que eu mais pesquiso. Eu estou nessas duas disciplinas. Fora o que aparece aqui e ali para a gente falar e tal, né? É interessante que muita instituição de ensino, direito comercial, é uma matéria que enfia um monte de coisa lá, às vezes sem o mínimo de currículo e um semestre, no máximo, para tratar de tudo. Por isso que odeiam a gente no final do dia. Acaba estando muito relacionado à atenção que o Exato. próprio currículo dá. Isso é Exato, muito bacana porque de pensar. você tem ali uma aula por semana de 1h15, num curso que vai durar de meio de fevereiro até ali final de maio, no máximo. Não dá para você tratar tudo. Você tem que tratar de todos os tipos societários. Tem que tratar da parte inicial, 966, tem que tratar de PI. Que hora você vai fazer tudo isso? Fica difícil, né? O que acontece é que você acaba tendo que fazer escolhas sobre o que é mais importante de você dar para os alunos, para eles, né, saírem minimamente preparados. Não dá, né? Enquanto isso, matérias que não existem como internacional público têm a mesma atenção que a gente, mas aí pode gerar um pouco de desavença. Como eu tenho amigos que trabalham com esse tipo de área, eu prefiro nem me posicionar sobre isso, mas é verdade, tem área que tem mais Mas destaque. dá para trabalhar com internacional público? Ou é só para pesquisar? Não, dá para trabalhar bem, né? Na pesquisa, fora, Na pesquisa, né? na Boa, pesquisa, na pesquisa. boa. Bom, primeiro tópico que eu trago aqui pra gente, que eu separei alguns, né? Eu fui escrevendo, que a gente ia combinar o que ia falar mais ou menos antes, só que a gente não conversou, ia ficar mais legal, que aí na hora a gente decide. Claro. Então, pra gente começar bem, qual é a melhor história enquanto professor que você tem? A mais Cara, bizarra. são, eu, por sorte, cara, não tenho assim, histórias absolutamente bizarras como professor, né? Eu tenho algumas, na verdade, que são, assim, peculiares. As piores são de um período em que eu era monitor de pós-graduação. Essas, sem Tá? dúvida, são as piores. Para te dar dois exemplos, talvez você até lembre dessas histórias já, e as duas, por coincidência, em aplicação de prova, né? Uma delas, eu estava aplicando prova para uma sala que nem era de direito, era uma sala do curso de contabilidade, e o sujeito estava colando descaradamente. E eu tenho uma dificuldade muito forte de ver quem está colando. Cara, eu me esforço para ver gente colando e eu não consigo ver. Mas enfim, só que tinha uma colega aplicando a prova comigo e ela olhou e me falou, Gustavo, aquele cara tá colando. Faz alguma coisa. Falei, claro, né? Vou tomar uma iniciativa aqui. E fui lá falar com o cara, pedi pro cara trocar de lugar, né? Falei, olha, eu acho que você tá olhando muito pro caderno aqui, aliás, pra prova da sua amiga, né? Você pode trocar de lugar, por favor? E o cara não quis trocar. O cara não quis trocar, e aí eu olhei pra camiseta dele, o cara tava com uma camiseta do jiu-jitsu, da Atlética. O cara era um bombado, gigantesco. E ele não quis trocar, e eu falei, cara, eu, assim, tenho duas escolhas, né? Ou eu vou forçar o cara a trocar de lugar e provavelmente vou apanhar aqui no meio da sala de aula, ou eu deixo o cara aí, né? E depois a gente vê o que faz. E foi isso, basicamente, eu fui meio que coagido pelo aluno a não tirá-lo do lugar, né? Uma outra história, nesse mesmo lugar, também aplicando prova, que chegou uma aluna atrasada para fazer a prova e ela chegou quando alguém já tinha saído, clássico, né? E aí ela falou, Aham. fiquei presa no trabalho, não sei o que, tal. E eu fui inflexível. Falei, não, olha, vocês me desculpem, mas não dá para você fazer a prova, não tem como, o sujeito já saiu. Como eu vou garantir, né, que você não teve contato com quem já saiu? E aí, cara, ela devia, assim, se eu tivesse que chutar o signo dela, eu falaria que ela era de câncer, assim, sabe? Ela era meio emotiva, intensa, e ela começou a fazer um barraco, assim, mas um barraco. E eu, assim, sentado, né, poker face e tal, e ela
você tá gostando, né? Você tá gostando de fazer isso comigo, você é mal. Aí eu comecei a me sentir um vilão de novela, assim. E aí, depois de um cenário bizarro em que ela realmente, cara, foi uma cena muito triste, assim, na vida dela, provavelmente. Eu falei, olha, desculpa, não vai dar mesmo, assim, tá bom? Desculpa. Eu constrangido já, né? Ela, antes de ir embora, ainda teve um grande finale. Ela catou uma caneta Bic e tacou na minha cara, assim. Ah, eu não vou fazer, então toma essa caneta pra você. Aí eu falei, puta, tá fácil, né? Trabalhar com educação tá fácil. E foi isso. Essas, sem dúvida, foram as duas mais bizarras. Um pessoal Tá. agressivo enquanto fazia a prova. Agora, já como Ó, professor... Ou pode falar, Pedro, desculpa. não, eu vou contar uma e depois fala com o professor. Quando você começa a dar aula, você vai para onde te chamam, né? Então, eu já fui para São João da Boa Vista, eu já fui para Ribeirão Preto dar aula, São José do Rio, todo lugar. Chama, você vai. Pouco importa do que, É às isso, vezes. é Você isso. vai lá e por ir, que tem que ser visto para ser lembrado. E uma entidade que costuma colocar a gente nos piores locais é a OAB mesmo. E as subseções ao redor de São Paulo. Aí uma vez eu fui dar uma aula que me convidaram, até eu lembro, é sobre dissolução parcial de sociedade. Aí eu fui como especialista. Claro. Cheguei Já lá, é aquele tema é, tranquilo, né? Já é um é, tema tranquilo. a aula não foi ruim. O problema foi para chegar. Que falaram, olha, a gente vai mandar um motorista para te buscar. E era no interior, não sei se era São José, não sei onde, eram assim umas 2, 3 horas. Aí eu falei, beleza. Combinou lá 2 da tarde pro cara me pegar, ele chegou no escritório para me levar. Quando ele chega para me levar, ia demorar um pouco, eu falei assim, vou tirar um cochilo. Deitei e fui tirar um cochilo. Aí uma hora eu acordo, tá no meio do nada e o carro começando a andar devagar, e já era escuro, já era de noite, andar devagar. Aí eu olhei pro cara, eu olhei pro motorista e tá tudo bem, e começou a fazer uns barulhos estranhos. Aí ele olhava pra mim desesperado. Ai, ai. Aí eu falei, é hoje que eu perco o rim aqui. Aí eu comecei a olhar, eu falei, mas o que que tá acontecendo? Ele falou o seguinte, então, Ai, o, o carro é a gás. Eu falei assim, tá bom, não tem problema se é a gás. Aí ele falou, e eu não coloquei gasolina, e o gás tá quebrando, tá dando mau contato, não tá funcionando. Eu falei assim, pra eu entender. Eu olhei pra ele e falei assim, ó, ferrou? Não foi bem essas palavras, eu falei assim, ó, ferrou? Ele falou assim, então, então, não dá para saber, porque quando a gente tá na subida, eu tô acelerando e na descida eu tô indo na banguela. Então, assim, era no meio da estrada, o cara sem engatar o carro, para ver se conseguia chegar. O carro Cara, que parou precariedade. na entrada da cidade. Na entrada da cidade. Aí Parou, eu falei parou de assim, ó, e funcionar. agora? Parou. Aí eu olhei para ele e falei o seguinte, agora eu preciso ir lá dar aula, como é que a gente vai fazer? Ele saiu do carro e começou a pedir carona no meio da estrada, da entrada da cidade. Aí parou um cidadão e falou assim: eu vou em tal lugar. Ele veio e falou assim: não, sobe aí que eu te deixo. Aí eu peguei carona com o local. Aí eu falei: Certo. beleza. Deixei o cara lá. Dei a aula, tudo bem. Na hora que eu voltei, ele tava me esperando e falou assim: ó, doutor, fica tranquilo, já abasteci. Tava assim. Aí Mas voltou, deu. voltou, E aí? voltou bem. Aí voltou bem, ele chegou na hora de me deixar e falou o seguinte: aí você tinha que assinar um papel que depois ele ia receber da própria entidade e tudo mais. A corrida deu uns R$ 700. Claro. Aí ele falou. O cara tem que comprar um carro novo, né? Depois disso aí. Aí, aí eu falei assim: não, eu assino, não tem problema. Ele tava todo feliz que acho que tinha sido a melhor corrida da vida dele. Ele tava todo feliz mesmo. Ele virou e falou o seguinte: mas doutor, se você puder, não conta nada do que aconteceu. Eu falei assim: imagina, não vou contar pra ninguém. E é a primeira vez que eu conto essa história. Cara, o Então cara tem essas coisas também. tem. Cara, é isso, dar aula no interior. Não, eu amo, cara, eu amo dar aula no interior, cara. É cada experiência esdrúxula, né, que a gente tem por aí. Eu gosto muito, cara. E fala a sua história de professor, então, que eu te interrompi. Não, de professor não tem nada assim muito, nada como essa que você contou, por exemplo, né? Por sorte. Tem história assim no interior também, né? E na OAB também. Cara, a OAB realmente é um lugar
peculiar, né? Para atrair um pessoal ali que faz umas boas perguntas para a gente. O que aconteceu é que eu estava dando uma aula sobre o tema que você já viu dar aula também, que é o tema da minha dissertação, né? Gestor judicial, administração de sociedade em recuperação, aquela história toda. E aí, enfim, dei toda a aula, levou mais de uma hora, não sei o quê. Chegou a hora das perguntas, né? E aí tinha uma senhorinha que, cara, assim, ela passou a palestra inteira, eu vi, porque ela estava bem diferente para mim, assim. Ela estava em outro universo, assim, eu via que ela não estava entendendo, que ela fazia umas caras para mim, assim. E aí ela levantou a mão para fazer pergunta, eu falei, pronto, né? Agora eu sei que vai vir uma pergunta maravilhosa. E veio, de fato, era tão maravilhosa a pergunta que eu não entendi. Assim, eu não entendi nem para... Sabe quando vem aquela pergunta ruim, você responde qualquer coisa? Mas eu não conseguia nem elaborar uma resposta qualquer para ela parar de falar, porque eu não entendi assim, do que ela estava falando, sabe? Parecia que ela estava falando outra língua. E aí eu pedi para ela, olha, eu não entendi muito bem essa pergunta, você podia repetir, por favor? E o salão cheio, né? O pessoal um olhando para a cara do outro querendo rir, você não pode rir, né? E ela repetiu, de novo, cara, de novo eu não entendi nada. E aí, terceira vez, falei, olha, a senhora me desculpa hoje, né? Eu devo estar muito cansado, eu não entendi. A senhora, por favor, podia repetir de novo? Ela fez. Era uma pergunta muito louca de alienação fiduciária do gestor judicial. Cara, eu não entendi. Aí eu falei, pensei, né? Aquela coisa que você para pensar por 5 segundos, assim. Eu falei, cara, não adianta tratar doido com normalidade, né? Eu falei, vou dar uma de doido também. Eu respondi assim, qualquer coisa, cara. Eu respondi uma pergunta que eu criei na minha cabeça para ela ali na hora, e ela ficou super satisfeita. Falou, nossa, muito obrigado, você entendeu meu raciocínio. E foi isso, assim. Fui embora feliz de ter entendido o raciocínio dela aquele dia. Questão de pergunta é legal quando a gente é novo, quando a gente começa a dar aula. Quantas vezes você já recebeu pergunta que não era para saber, tirar dúvida, mas era para te testar? Muito. Acontece Isso é algo muito. Que a gente sofre muito. Ou uma coisa que acontece muito também é quando o aluno, na verdade, não é nem para te testar, mas é para falar que você está errado mesmo. Porque a gente, às vezes, vai dar aula de algumas matérias, como, por exemplo, muita coisa de societário, né? É uma parte mais de registro e tal. E eu hoje dou aula para muitos alunos que são mais velhos. E muita gente vai fazer direito mais velho porque já trabalha com isso há muito tempo. Trabalha em contabilidade, trabalha, né, faz serviço ali meio de cartorário, aquela história. E aí, cara, eu chego lá, por exemplo, e falo, olha aqui, pessoal, vocês sabem, né, a Eireli tá no artigo, já tem aquela porra se é Eireli ou Eireli, mas enfim, eu chamo de Eireli porque eu tive aula com o Erasmo, ele fala Eireli, eu também falo. E aí, eu falo, tem a Eireli aqui, você só pode, né, constituir uma Eireli se você já tiver com capital integralizado. Aí levanta a mão o aluno e fala, professor, ó, já cansei de constituir Eireli, nunca integralizei o capital. Aí você ficou, né, tá bom, né? Aí eu falei, olha, aí tem o bom de ter um sistema que não funciona é que você pode botar a culpa nele. Eu falei, olha, a JUSESP nem sempre observa a legalidade quando ela vai fazer o registro ali de atos constitutivos, né? Então, muito provavelmente é isso que aconteceu no caso, não posso fazer nada se eles não seguem a lei e tal. Mas aí quebra tuas pernas, né? Porque parece para os outros alunos que você está falando ali a maior bobagem do mundo. Ah, não, mas é só se falar com convicção. Então você fez errado. Aí a pessoa fala, mas foi o meu chefe que disse para fazer. Você fala, ele tá errado. Aí você manda, ele tá errado. Ele aprendeu errado. Aí eu já mando, vai ensinar ele que ele não sabe. Quando ele fala assim, registrou na junta comercial, tá errado. Fala que é arquivamento, que ele não sabe nada. E aí você já vai testando pro cara se posicionar. Sabe que quando eu fui defender a dissertação, eu pedi uma dica para um amigo que é doutor já e tal. Falei, meu, o que você acha? Qual a sua dica de ouro para ir bem numa defesa de dissertação? Ele falou, Gustavo, nunca assuma seu erro. Insista no erro até o fim, com segurança, defenda os seus erros, e é isso que vai fazer você passar. Eu falei, nossa, que boa dica, né? Ele falou, não sei se eu errei, mas eu defendi o que eu falei lá e funcionou.
Ah, não, direto, no próprio doutorado, me questionaram, eu falei o seguinte, olha, eu vou agora, peço licença que eu vou defender a minha tese se diz isso, entendo dessa forma, mas estou aberto a opiniões contrárias também, que aí você já mostra humildade também, né? Porque Claro, se é não, arrogante, aí você já humildade. era. Não, a pior coisa na banca é isso. Aliás, na banca, em qualquer lugar que você tem Na alguém vida, né? superior a você, cara, na vida, não dá, assim, não dá. Não, mas tem toda a razão. Eu acho que é a questão de quando a gente é novo, começa a dar aula, as pessoas contestarem um pouco e terem resistência ao que a gente faz, é algo que às vezes a gente tem que jogar informação, até parecer arrogante sem querer, para É. conseguir trazer a pessoa para perto de você. E é muito difícil você conseguir encontrar o meio termo entre mostrar o conhecimento que você tem para ter o respeito e não ser arrogante. Não, é muito difícil. Eu imagino que você sofra isso mais do que eu, porque você é um cara mais jovial que eu, né? Eu, como tô meio acabado, apesar da pouca idade, o pessoal não duvida muito, sabe? Que eu tenho já uns 35. Com 35 o pessoal já respeita um pouco mais, né? É, tô mal, né? Tô mal. Mas nesse ponto é positivo, assim. Mas você aí que tá sem barba, tal, parece mais novo, o pessoal deve tripudiar. Não, o pior é que a barba não é que tô sem, é que não tem para deixar. Fica parecendo um Exato. mexicano, assim. Um mexicano. É foda. É foda. Uma vez, primeira vez que eu fui dar aula no INSPER, cheguei lá, eu falei assim, pô, no INSPER, lá, sala bonita, e eu tava acostumado com aquele padrão, que você sabe, que é você não ter mesa para escrever. Que você roubava a mesa da outra sala Claro. e tudo mais. Aí eu cheguei para dar aula lá, super bonito e tal, olho tudo. Aí eu entrei na sala. Aí quando eu entrei na aula e fui começar a falar. Eu falei assim, ó, bom dia, tudo bem? Meu nome é Pedro. Aí uma aluna olha para mim e fala assim, é você que vai dar aula mesmo? Ô, chama seu chefe, por favor. Aí eu virei, eu olhei para um lado ali para outro e falei o seguinte, acredito que sim, né? Pelo menos o INSPER acha isso. Aí ela virou e falou o É o que seguinte, tem pra hoje. aí ela olhou com uma cara de decepção, assim, com uma cara de decepção. E também teve uma vez, quando eu comecei a dar aula no Mackenzie, que teve um aluno, inclusive um aluno que é muito próximo de mim hoje, que ele virou para mim, eu dei a aula, a minha primeira aula, assim, aí ele virou para mim, atravessou a sala e veio falar, fiquei muito decepcionado que você quer dar aula. Aí eu virei e falei assim, o que eu fiz? Acabei de chegar, porque eu vim de, eu vim de Campinas, do Mackenzie de Campinas, porque eu vim aqui para ter aula de comercial com outro professor. Aí falou o nome do professor. Eu virei e falei o seguinte, muda de sala. É, claro. Quero que me restava. Aí, Não, e outra, que o cara tem que falar isso pra você? Vai reclamar na coordenação, pô. não, como se a culpa fosse minha. Aí no final ele não mudou de sala e até hoje, eu acho que até hoje ele agradece isso, que hoje ele trabalha comigo, né? Ah, então, tá vendo? Cara, o destino, né, cara? O destino é o inexorável aí. Ó, isso Não, aí que mas você falou é tem. uma coisa importante, cara. Se tá numa sala de aula, ou numa sala qualquer que alguém vai falar, e tem risco da pessoa já estar na sala e você não sabe quem é, não fale nada. Cara, essa é uma lição que eu levo pra vida, assim. E eu lembro até de uma história minha do primeiro ano. Primeiro ano, calor, a gente é bem, né, bem lesado, assim. E eu fui lá ver uma palestra que o centro acadêmico organizou, aquelas palestras que, assim, 5 pessoas, sabe? Lá na sala dos estudantes e tal. E era uma palestra do professor Comparato. Pô, Comparato, né? Hoje a gente sabe quem é. Eu, no primeiro ano, não fazia ideia de quem era o Comparato, né? E eu tava lá na sala e tinha um senhor de idade sentado na minha frente. E, cara, São Francisco anda gente de tudo que é jeito, de tudo que é lado. Na faculdade eu nem desconfiei que aquele era o Comparato, né? E a gente, eu e mais uns 2 amigos, provavelmente, eu nem lembro, graças a Deus, mas falando besteira, né? Falando umas coisas sem noção, tal. E o senhorzinho na frente, só ouvindo a gente. Daqui a pouco o senhorzinho vira, não sei se ele sentiu um cheiro de house, alguma coisa assim, falou assim, me dá um drops. Aí eu até me assustei, né? Aí entreguei, falei, não, cara, entreguei o drops pro senhor tal. Daqui a pouco chegou o cara do centro acadêmico que organizava o evento e falou, hoje aqui
É um prazer receber o professor Comparato, tal, que vai falar pra gente. Quem levanta? O velhinho que me pediu drops na minha frente ali. Agora você, hoje, pô, doutorando em Direito Comercial na faculdade, você imagina a vergonha que eu tenho dessa ocasião na minha vida, que eu não sabia nem quem era o Comparato. Não, mas você tinha uma justificativa que naquela época o Comparato já tinha ido para os direitos humanos. Então você sempre pode usar isso como argumento. Então. Não, mas pessoal, pro pessoal que está assistindo aí, aliás, boa noite, pessoal que está assistindo, quem não é do direito, ou não é do direito comercial, para fazer uma comparação, assim, o Comparato basicamente é o Pelé do direito comercial. E eu, muito ali, ingênuo, não fazia ideia de que eu estava na frente do Pelé, né? Só faltei querer passar uma caneta nele ali. E o que é pior de tudo é que é o Pelé e todo mundo do comercial é santista. É algo que vai além, assim, a admiração que você tem pelo Comparato. Exato. Exatamente. Tá? Monstro. Bom, é legal, muito legal. Eu vou trazer um outro tópico para a gente colocar aqui, que eu acho que você vai... Tem uma palavra, que eu acho que tem uma passagem que tem um grupo lá do WhatsApp que tem os professores de comercial, né? Um grupão, assim, do Brasil inteiro. É super bacana. Não sei se você tá, se não tiver, eu te boto. Se eu ainda não te coloquei. Não tô, mas esse grupo é famoso. Eu não sei nem se eu quero entrar, hein? Aí um professor foi lá e colocou a seguinte passagem. Professor hoje, para se dar bem e para ser bom, tem que ser engraçado. Se não for engraçado, não é bom. Aí ele falou, imagina se na nossa época o Moreira Alves ia fazer alguma piadinha para ser bom professor. O que você acha disso? Hoje em dia, para o professor ele ser considerado bom, ele tem que ser engraçado? Ou, na verdade, Moreira Alves ele é bom porque ninguém é na aula? Cara, vou te falar o seguinte. Eu acho que a primeira coisa é que a premissa desse raciocínio está errada, porque a gente vive numa época em que nem humorista precisa ser engraçado. Tem uns caras que fazem sucesso, eu não sei como aí. E eu não consigo dar uma risada. Aliás, quem passou assistindo o Zorra Total antes de ele ser reformado sabe bem do que eu tô falando também. Alguns caras da Praça é Nossa, tal, e olha que eu gosto de umas coisas meio trash. Com relação a professor ser engraçado, eu acho que assim, acho que ajuda, né? Mas ser ou não engraçado, eu acho que é uma coisa meio da pessoa. Não tem muito como você se tornar engraçado, ainda mais quando você está dando aula de direito, por exemplo. Direito, em geral, tem temas áridos, né? Então, claro, você coloca uma piada aqui, uma piada ali, tenta fazer uma coisa, eu não diria engraçado, eu diria irreverente. E são alunos novos, né? Você tem que tentar falar a linguagem deles, fazer com que eles entendam o que você está falando, trazer os exemplos para a realidade deles, né? Por exemplo, eu comecei a aula de recuperação judicial mostrando para eles logotipo de sociedades que estavam em recuperação, para trazer aquilo para a realidade deles, né? Então, eu coloquei lá, pessoal, Daslu, Avianca, a empresa que o pessoal conhece, para mostrar para ele que aquilo está na realidade. E com irreverência e tal, mas sem perder também a seriedade, né? Porque senão vira um stand-up sua aula e o negócio não flui, porque todo mundo começa a rir e ninguém aprende nada no fundo, né? Porque risada não faz aprender. Então, sobre Moreira Alves em si, eu tenho respeito por ele bastante, então eu vou me eximir de expressar opinião. E, obviamente, que eu coloquei de ninguém na aula foi só uma forma de colocar, né? Porque naquela época a gente sabe muito bem que se hoje o controle de presença já tem falhas, naquela época, então, nem se imagina. E aí tem aquela história famosa do Eros Grau, que quando numa aula de pós-graduação estava a sala mais ou menos lotada, ele pegou a lista de presença e falou, Joaquim não está presente? Joaquim não tem amigos? Assina pro Joaquim, que o Joaquim não pode não ter amigos. Então... Quem falava isso é o Satiro, sim, né? Que o Satiro fala que aluno que é Zezão sem amigo, né? Zezão sem amigo, ninguém assina pro cara, ninguém... É isso. Não, mas e o que você trouxe dessa questão de ser engraçado, não ser engraçado, aí eu acho que entra num dos tópicos que o pessoal espera que a gente trate,
O que na sua opinião, precisa para ser professor hoje? Tá. Olha, eu acho que a primeira pergunta que tem que fazer quando você está falando de ser professor, é claro que tem que partir primeiro de uma vontade do sujeito de ser professor. E para quem está assistindo a gente por essa razão, né, de entender como funciona, se quer dar aula ou não, eu acho que o primeiro ponto é se questionar o porquê você quer dar aula. Por que você está fazendo aquilo? Aliás, eu acho que até um passo anterior a esse, muita gente que está na pós-graduação, às vezes eu percebo que não sabe por que está na pós-graduação. Ou está na pós-graduação por razões erradas, na minha opinião. Então, acho que é muito importante você entender o que você quer com aquilo, né? Você está ali pesquisando para ganhar conhecimento, você está dando aula porque você gosta daquela troca com os alunos, você gosta da atualização constante da matéria que aquilo te permite fazer, né? Você gosta daquele exercício de trocar ideias, né? De contribuir com a formação de alguém. Eu acho que essas são as razões corretas para você querer ser professor. Só que eu acho que muita gente escolhe dar aula, seja dar aula na graduação como a gente dá agora, ou dar aula em cursos XPTO, né? Oportunidades, palestras que surgem e tal, por razões às vezes diferentes, né? Razões de mercado. Status. Opa, voltei. Voltou e tô te ouvindo. Voltei. Tá vendo? A gente começa a botar a regra ali, o sistema corta a gente, né? Mas até o William Bonner foi cortado esses dias, né? Eu também posso ser cortado, pô. Uhum. Onde eu parei? Eu parei naquela questão de você avaliar, né? Do porquê fazer pós-graduação e querer ser professor. Exato. Então, eu acho assim, tem gente, e aqui não julgando, mas tem gente que por razões mercadológicas gosta de participar, né? De aparecer no mercado, também de pesquisar, porque aí bota um diploma na parede e tal. Mas o conselho que eu daria nesse primeiro passo, né, de pensar se quer ou não ser professor, eu acho que é o seguinte: se você está pensando em dar aula porque você quer glamour, porque tem um pouco essa imagem, né? Cara, cai fora. Esse é o primeiro ponto, assim. Às vezes a gente olha para um professor de uma faculdade muito prestigiada e tal, e acha que essa é a realidade de quem dá aula. Pessoal, essa não é a realidade de quem dá aula, e mesmo a realidade do professor sério de faculdade prestigiada não é esse mundo de rosas que o pessoal acha, né? Então, sem olhar para a árvore só e olhando para a floresta, a gente tem que ter noção do que a gente já falou aqui. Salário, como dizia o Chico Anísio, é uma porcaria, pagam muito mal, às vezes você não tem estrutura, não tem projetor. Eu, numa instituição de ensino pela qual passei, para dar aula de graduação, comprei meu próprio projetor, porque não tinha, ou era uma briga, assim, você tinha que enfiar uma faca na jugular do seu colega do mesmo horário para conseguir um projetor. Inclusive, até brinquei, né, com os amigos meus de sala da faculdade, que eu me tornei quem eu mais temia, né? Porque professor que levava projetor, a gente zoava, né? Na época. E agora eu virei esse cara, né? Que leva projetor na mala para facilitar a minha aula ali. Então, eu acho isso. Se você quer dar aula por glamour, para falar que você é professor universitário, tem essa, né? O pessoal vai falar, não fala que é professor, fala que é professor universitário. O que eu acho uma bobagem, né? Porque o pessoal não fala isso para especificar a função, fala para se sentir superior ao professor de ensino básico, que é um baita absurdo, porque eles trabalham mais que a gente, entendem mais que a gente de ensino e têm funções diferentes, né? Enfim, acho que essa é super a razão errada, assim. Agora, se você quer contribuir para a formação de alguém, se você gosta de trocar ideias sobre a matéria, quer se manter atualizado, aí eu acho que é a razão certa para você fazer isso. Você acha que o professor, o ser professor tem que ser o objetivo ou é a consequência? Porque tem muito isso da pessoa fala assim, não, eu quero dar aula, o que eu tenho que fazer para dar aula? Ou então é diferente, eu faço as coisas e dar aula é uma consequência de tudo que está sendo feito. É quase a questão do ovo e a galinha. O que vem antes? Entendi. Olha, eu acho que as duas possibilidades são possíveis. Eu vejo bons exemplos, tanto de gente que quis ser professor,
se preparou para isso, trabalhou arduamente para isso, como eu também vejo gente que, depois de uma carreira consagrada no mercado, por exemplo, passou a ser professor. Ganhou esse ar professoral por toda a experiência que tinha na área e, a partir de então, começou a dar aula, ou seja, veio como uma consequência de todo um trabalho de uma vida feito, né? Então, acho que são dois caminhos possíveis. E os dois são legítimos, né? Eu concordo com você. Eu concordo com você. Nessa mesma linha, aí uma pergunta que eu te faço, que é algo que às vezes falam, e às vezes eu concordo, às vezes não. Em que medida, quando você para olhar um professor, o mercado ele está correto ou incorreto de achar que ele é muito acadêmico e não é um bom advogado, que isso é muito comum na advocacia, que quem é professor não serve para advogar e vice-versa. Advogado que é advogado não serve para ser professor. É quase para distanciar dois mundos que não deveriam se distanciar. É aquela questão um pouco, né? Você é um advogado que é professor ou um professor que é advogado? É uma diferença um pouco que o pessoal costuma ver aí na atuação dos professores. Eu acho que na nossa realidade nós temos um problema sério com relação a quem não só tem a profissão de professor, mas também tem alguma outra atividade, né? Advogar em geral, ou mesmo ser juiz, ou enfim, exercer qualquer outra atividade. Eu acho que especialmente advogar aqui é uma atividade que te toma muito, muito, muito tempo, né? E quanto mais certo dá a sua advocacia, mais você perde tempo que você poderia, por exemplo, atuar também academicamente. Então, eu acho que esse é um cuidado um pouco que a gente tem que ter, né? Porque eu acho que isso gera professor ou gera professores que às vezes não têm o tempo para se dedicar para aquela atividade. E é uma coisa que eu tento sempre levar em conta, porque eu também concilio atividades, né? Hoje eu concilio advocacia, ainda que não seja essa advocacia de contencioso heavy, né? Que você vira à noite e tal, mas eu faço uma advocacia que não é muito simples. Eu também dou aula em graduação, peguei uma carga horária baixa justamente para poder me dedicar, e ainda assim é difícil, e também faço minha pesquisa na pós-graduação. E aí você tem que distribuir bem sua carga para justamente você não ser aquele professor que nunca aparece na aula, né? Porque aí perde um pouco o propósito de você existir. Com relação ao outro lado, que é essa coisa de falar, o sujeito só se dedica à academia, perdeu o pé na prática, eu acho que assim, é uma crítica que tem que ser feita com algum cuidado. Acho que é verdade que acho que a prática ajuda muito na nossa área, né? Saber os meandros de como as coisas acontecem, saber como as relações empresariais se desenvolvem na prática. Na recuperação, por exemplo, saber como é uma assembleia, né? Aquele caos, como acontece ali. Mas eu acho que isso nunca pode servir para você desprestigiar a atividade de quem se dedica exclusivamente a pesquisar. Porque isso dá uma profundidade teórica para a pessoa que vai muito além da compreensão de qualquer um que está ali no dia a dia, inclusive porque o distanciamento ajuda você a entender as situações. Então, eu acho assim, é claro, alguém do direito comercial não acha que vai ser o profissional mais completo, mesmo como professor, se não tiver um pezinho, ainda que um pé pequeno, na prática, né? Se tiver uns olhos com o mercado. Mas não acho que você precise ser o player, né? Para usar um termo que o pessoal gosta tanto aí, jargão mercado, o player principal naquelas operações, né? Você ser um professor consagrado, você pode dar um parecer ali. Você pode fazer uma pesquisa sobre o caso concreto, né? Hoje em dia você pode baixar os autos e fazer esse trabalho. Você pode, eventualmente, fazer uma arbitragem ou outra, que é uma outra forma de também estar em contato com a prática. Então, acho que o importante, a palavra aqui é equilíbrio, né? Acho que tem perfis diferentes, mas é importante equilibrar as coisas para não ter perda, né? Eu concordo totalmente com o que você colocou. E na mesma linha do que você está tratando, aqui no Brasil a gente tem a figura do professor que dá aula associada e sempre junto do pesquisador. É difícil você ter a carreira enquanto docente de pesquisador, e tem gente que não sai para pesquisar, da mesma forma que tem gente que não sai para dar aula e é excelente pesquisador. Quantos exemplos a gente já não viu disso no nosso dia a dia? Em que medida você acha que daria para mudar isso no Brasil, para você ter o professor que pesquisa e o professor que dá aula? E como que seria compatível isso ou não, na sua opinião? Claro,
Eu acho que tem um passo aí, um antecedente dessa pergunta, que é o seguinte, o primeiro ponto, né? Por que tem tanto professor ruim, né? E quem fez graduação de Direito em qualquer faculdade sabe disso. Aqui, como a gente está num clima intimista, dá para falar sem qualquer problema. Tem professores que você vê a aula e quer chorar, né? Só não pode Que citar não são... nomes. Não pode citar nomes, mas tem aulas que são ruins, tem aulas que não atraem o interesse do aluno, que, né, não tem apelo nenhum. E por que isso? Eu acho que, é claro, dá para falar que tem falta de interesse, né, falta de iniciativa de correr atrás, mas também tem um problema estrutural que está na questão da nossa pós-graduação, em geral, a pós-graduação estrito sensu, não preparar a gente para a docência. Tem gente que vai dar aula depois de fazer em outros cursos, né? Tem acesso à licenciatura. Os professores de ensino básico, né, que eu acabei de me referir a eles têm acesso à licenciatura, muitas vezes fazem pedagogia. O que a gente faz? A gente enfia a cara nos livros 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, e ninguém lê um texto de ensino, de como ensinar, né, de como passar conhecimento, de pedagogia. Ninguém se prepara para isso. Então, eu acho que essa é a razão, muitas vezes, de a gente ter professores que não são bons. Porque a nossa pós prepara para pesquisar. Nem sempre como deveria também, mas o foco é na pesquisa. O ensino que é bom fica de lado. Eu, por exemplo, tive sorte que a minha orientadora é uma pessoa muito preocupada com o ensino, buscou até fora fazer uma preparação relacionada à docência, e ela passa muito disso para os orientandos sempre, uma preocupação muito grande. Agora, muita gente não tem a mesma sorte. E aí, quem não tem isso no programa, né, inserido no programa de pós, não vem do orientador, não busca fazer de alguma forma, que não é fácil, porque não tem muita coisa disponível sobre isso, fica como? Dá aula como pode. E às vezes o resultado não é bom, né? Naturalmente. Às vezes, dar aula como aprendeu a dar aula vem dos outros. Então, tem aquela aula maçante de ficar recitando lei, algo puramente dogmático, sem preocupação com a vida, fora da lei, o que é muito complicado também. E que é tentador, às vezes, né? Porque, mais uma vez, a gente concilia jornadas, às vezes você chega para dar aula 8 da noite, a última coisa que você queria é ficar fazendo um teatro lá na frente, né? Andar de um lado para o outro, fazer pergunta, animação. Você queria sentar ali, né? Colocar o microfone aqui assim e ficar falando lá. Só que não dá para fazer isso, porque ninguém vai prestar atenção, as pessoas vão dormir. Então, tem dia que eu vou dar aula, às vezes, até no interior, às vezes depois de um dia inteiro de trabalho, tem mais a viagem e tal, eu não aguento parar em pé mais. Mas você dá a aula em pé e faz o povo prestar atenção e olhar para você, porque senão eles dormem, você dorme, todo mundo dorme, e ninguém aprende. Eu concordo totalmente com você. Se a gente fosse pegar nossos colegas professores e perguntasse na disciplina deles quais são os objetivos de aprendizagem que têm que ser alcançados na disciplina deles, eu acho que 95% não sabe nem o que é um objetivo de aprendizagem. Existe mesmo uma falta de acesso ao preparo, né, para a atividade docente muito grande. Isso é um problema sério que a gente tem que resolver, me parece. Você acha que o problema é da contratação do docente ou é algo ainda mais estrutural? Porque se preocupa mais em ter o cara com um nome forte para ser uma etiqueta boa para a universidade, para a faculdade, e uma preocupação menor com experiência de ensino e o aprendizado do aluno. Qual que você acha que é o grande problema aí? Então, eu acho que depende da instituição de ensino que a gente está tratando, né? Fazendo uma bifurcação aqui. Acho que se a gente está falando de uma instituição prestigiada, tradicional, muitas vezes o que se foca mais é ou num nome, ou num caráter de pesquisador, que é muito competente, mas às vezes não tem essa parte docente, que é até o início da sua pergunta, né? E aí entra o sujeito com essa condição e tem que dar aula porque é obrigado pelo regimento. Outra coisa é olhar não para a árvore, mas para a floresta, né? Porque eu acho que a floresta é o nosso grande problema hoje. E a floresta é ruim, por quê? Porque as carreiras docentes não são valorizadas, porque pagam um salário de R$17 às vezes de hora-aula para professor, né? Porque contratam gente sem exigir que tenha nem às vezes pós-graduação estrito sensu, né? Então, ou contratação naquele percentual mínimo que o Ministério da Educação exige, aí depois da avaliação demite todo mundo, né? Então, esse é um problema. Existe uma precarização muito grande da carreira de professor no geral, também, assim como existe, infelizmente, em outras áreas, né? Então, eu acho que é um pouco isso. Acho que se a gente está falando de instituição tradicional, tem uma questão
num nível. No geral, acho que o buraco é mais embaixo. É uma questão estrutural mesmo. Uhum. E você comentou da questão do título, da titulação. Você contrata mestre ou doutor, cumpre os requisitos do MEC e depois manda embora. Qual que é a importância que você vê do título acadêmico para o professor? Ou é algo que é pré-requisito hoje em dia? Do título como título ou do título com relação à preparação que ele te exigiu para alcançar aquele título? As Para duas entender coisas. direito a sua pergunta. As duas coisas. Eu acho que o título ajuda, né? Título, pessoal, é como marca, né? Às vezes, a mesma calça que você compra no Brás é a calça da Diesel. Você paga em uma, né, R$ 30, na outra você paga 1.500. Eu acho que, então, o título como marca ajuda muito, porque o sujeito, às vezes, vai dar uma aula tão boa quanto a de algum outro colega, ou até pior, às vezes, e vai ter um grande apelo porque o sujeito é o tal cara, né, dessa área, Sim. daquela área. Tal. Sem desmerecer o trabalho que, às vezes, esse mesmo sujeito teve para chegar até ali, né? Que às vezes as pessoas, como é natural, ficam de saco cheio, começam a não preparar mais aula, aquela história. Um outro ponto, isso fora o título, mas a preparação acho que é importante. A preparação é importante, por exemplo, para você conseguir preparar um curso de graduação, por exemplo, sem que você leve, se você for uma pessoa dedicada, né, consequente, 10 horas para preparar a aula. Então, eu, por exemplo, minha maior especialidade é recuperação e falência. Uhum. Eu demoro para preparar a aula, e não é pouco, eu demoro para preparar a aula uma média de 1h30, 2 horas. Teoria da empresa, que é uma matéria com que eu tive bastante contato, mas menos, eu demoro 3, 4 horas para preparar uma aula, né? Sim. E aí, claro, se eu não tivesse tido todo o estudo que me exigiu durante o mestrado, agora no doutorado, até durante a graduação, o contato com essas áreas, eu seria um professor muito menos capacitado para tratar dessas matérias, para responder aquela perguntinha capciosa que aparece no meio da aula, aquela história. Acho que são esses dois caminhos aí. Tá. Mas, mais uma vez, preparar para a docência que é bom, nossa pós-graduação geralmente não prepara. Eu acho que é muito difícil, dá para contar nos dedos quem realmente prepara para a docência, para a dinâmica em sala de aula. Eu concordo com tudo que você falou. Eu tenho uma pergunta que ela vai se desdobrar em duas, que eu acho que ela é boa, mas é que você pode ir direto no ponto, que daqui dá para falar 5 horas sobre isso. Quando você pega a faculdade de Direito, a gente tem uma discussão muito grande que às vezes a boa faculdade às vezes é considerada que tem o label de aprovação na OAB. Às vezes a boa faculdade é aquela que é considerada que manda mais gente para fora, que pesquisa mais. Se você for responder de bate-pronto, na massa, para que serve a faculdade de Direito? É para você formar um profissional, tem que ser um curso profissionalizante, é para você formar alguém que pense no mundo, para mudar o mundo, ou a gente pode sempre sair pela tangente, o meio termo? E o que você vê na prática? O que as faculdades na prática fazem, na sua opinião? Bom, se for uma pergunta de sim e não, é claro que eu vou pelo meio termo, né? Mais fácil. Com certeza. Sendo uma prova dissertativa, eu acho que quando a gente fala de bom e ruim, a gente sempre tem que olhar ser bom ou ser ruim com relação a algum objetivo. Então, eu acho que se o objetivo do sujeito é ser um profissional do direito estritamente ali na técnica, na dogmática, digamos assim, é ser um advogado, fazer o trabalho dele e tal, sem grandes reflexões que vão além da dogmática, eu acho que alguns cursos cumprem o seu papel. E a gente não pode negar a realidade, falar que esses cursos não deveriam existir. Sempre vai ter gente que vai ter esse perfil mais focado ali no papel e existe, talvez, uma função para essas pessoas na sociedade, né? Então, uma faculdade, por exemplo, que é totalmente focada em cursinho para OAB, cursinho para concurso, não acho ideal, né? Não seria o ideal para mim, não é o que eu entendo como adequado para uma educação boa, né? Uma educação correta, uma educação transformadora, mas eu não acho que seja também algo a se extirpar, falar, não, isso não devia existir. Acho que é do jogo. Agora, o que eu acho como o que seja uma boa educação? Eu acho que justamente é aquele clima universitário, é você expandir as suas ideias, é você ter acesso a diferentes concepções sobre a matéria, sem esquecer da dogmática. Porque eu acho que esse é um erro que muita gente incorre também. Que é ficar falando, a gente tem aqui que nos tornarmos seres humanos melhores, né? Tem que fazer
ciranda, tem que fazer isso, aquilo, fazer movimento estudantil, teatro, isso, aquilo, aulas mais dietéticas, e eu concordo com tudo isso. Eu mesmo fiz movimento estudantil, enfim, participei de um monte de atividade, fiz revista junto com você, inclusive, participando da Comercialista e tal. Mas eu acho que a dogmática tem um papel muito importante, né? E a gente não pode esquecer que a faculdade de Direito serve também para que a gente tenha uma função na sociedade. Profissional de direito, profissional jurídico, advogado, juiz, promotor, etc. Promotor menos, né? Mas enfim, são aí sujeitos, agentes necessários para a nossa sociedade, para a nossa economia. Então, não adianta você passar 5 anos numa faculdade de Direito e não saber o que é contrato, não saber o que é uma pena, não saber nada sobre área nenhuma, o que é um fato gerador no tributário, né? Não saber o que é uma empresa. Não adianta. Então, acho que aí talvez o meio termo seja mesmo uma resposta correta, né? Eu acho que esse lado de profissionalização e de dogmática é muito importante, mas acho que isso não exclui o raciocínio crítico, né? A sensibilidade social, o participar de uma extensão, participar de política acadêmica, participar de outras atividades. Acho que uma coisa não exclui a outra. Pelo contrário, eu acho que a gente teria um ganho muito grande se quem fica também só na dogmática ali, né, com a cabeça no livro, olhasse um pouco para o mundo, né? Olhasse um pouco pensasse um pouco fora da caixa, não igual esses coaches ficam falando, né, pessoal da Faria Lima, mas pensar fora da caixa no sentido de encontrar outras interpretações e entender que o direito também pode ser um mecanismo de transformação da sociedade, né, de mudar a estrutura que a gente encontra por aí. Eu acho que qualquer um que escutar o que você falou vai já começar a mudar o seu mindset sobre a função da faculdade de Direito. Eu tenho convicção disso. Convicção disso. Eu não poderia concordar mais. Eu acho que a gente acaba tendo uma pressão muito grande, às vezes, por parte de coordenação em algumas instituições, de coordenação acadêmica, para fazer algo relacionado à aprovação na OAB, por exemplo. Porque isso dá chancela com um bom curso. E é importante ter um pouco de resistência para também olhar para a parte social e entender que direito, acima de tudo, é formar agentes para modificar a realidade social que a gente tem. Transformar a realidade social não é fácil, talvez até seja um pouco utópico, e justamente por isso eu concordo totalmente com o que você colocou. Totalmente. Não, é claro, e isso faz todo sentido, porque eu vejo, e aqui falando diretamente para pessoas que sejam mais progressistas, e por isso, às vezes, tem um ranço com direito empresarial, por exemplo, ou com direito de uma maneira geral. Eu acho que esse, na verdade, é um equívoco, às vezes, presente no campo progressista de quem faz direito, porque quem faz isso esquece, primeiro, de que há grandes juristas, e mesmo no direito empresarial, grandes professores aí que também pertencem ao campo progressista, e há, sim, uma diferença muito grande em você pensar esse direito a partir de uma perspectiva progressista. Acho que a transformação que isso pode causar, é claro, nenhuma revolução vai vir do direito, para quem acredita em revolução. Mas, apesar de não vir nenhuma revolução do direito para quem acredita nisso, muita melhora pode vir do direito. Muita mudança estrutural pode partir também do direito, ainda que outras áreas também possam ter uma influência nisso. Então, pessoal, se você não pode mudar o tabuleiro como um todo, entra no jogo, estuda, faz concurso, vira juiz, vai ser juiz progressista, vai ser advogado progressista. Falta gente com consciência social. E acho que isso é importante. Em vez de ficar frustrado porque não entrou na FEFELESH, entendeu? E ocupar uma vaga, às vezes, num bom curso de direito, porque, enfim, é frustrado com a disciplina ou acha que ela não leva a lugar nenhum. Ela leva a algum lugar, pessoal. Produz e publica algo que mude a realidade, quem sabe vão ensinar o que você está pesquisando um dia. E aí você vai formar mais gente que pensa como você. Não, claro. Todo mundo devia escutar o que você falou agora. Não tenho dúvida disso. Amém. Uhum. A gente tem mais 3 minutos antes do Instagram derrubar a gente. Porque dá 1 hora eles derrubam a gente. A gente tem 2 opções. A gente volta ou a gente abre para alguma pergunta e a gente encerra. O que vocês querem, povo que nos assistem? Bate-bola, jogo rápido. Vamos lá, pessoal. Ninguém quer nada, acho. A galera tá cozinhando. É hora da janta também, né? Já vai batendo aquela fome. Vai batendo aquela fome. Com certeza. Então, alguém tem alguma pergunta? É para voltar. Vamos voltar? Então eu vou te fazer uma e aí a gente reinicia.
que a gente reinicia Fechou. com a próxima pergunta. Fechado. A pergunta que eu vou te fazer, que é para você voltar respondendo, é em que medida o direito, a faculdade que a gente tem hoje, contribui para uma evasão precoce para todo mundo começar a estagiar cedo? Ou em que medida você acredita que estagiar cedo é bom? Ou os alunos deveriam começar a estagiar depois? Não precisa responder. Olha, Não precisa responder agora que a gente Opa. derruba e a gente continua depois. É quase um João Kleber aqui. Para. Para. Então, ó, eu vou encerrar, aí eu abro outro e te chamo, tá bom? Fechado. Até. Até. Voltamos. Opa. Depois a gente só vai ter que descobrir como é que faz para baixar o que a gente fez, tá? Para conseguir. É uma ótima ideia. Que eu acho que eu não deletei, mas eu também não sei se posso ter deletado. Espero que não. É uma possibilidade você ter deletado, hein? Mas é aquela coisa, né? Quem viu, viu. Exato. Quem tava lá, tava lá. Quem não tava... vai ficar perdendo. Sinto muito. Vai perder essas pérolas de sabedoria aqui. A gente tava falando, foi o que eu te questionei, antes de a gente fazer a pausa. Em que medida você vê que a faculdade contribui para a evasão do curso? Para as pessoas saírem, não digo saírem do curso, mas irem para o estágio de forma precoce. Que a gente acaba vendo que, às vezes, segundo, terceiro semestre, já 90% da sala estagia, 70% da sala estagia. E eu não sei até que ponto isso, enquanto professor, é saudável. Como que você vê isso ou você acha que é importante o estágio cedo? Eu acho que o estágio é importante, mas não acho que o estágio cedo seja imprescindível do ponto de vista de aprendizagem. Eu acho que, às vezes, o que acontece é que as pessoas precisam trabalhar para ganhar dinheiro, para pagar a faculdade, ou até para ajudar em casa, porque é isso, às vezes as pessoas não têm condições simplesmente de ficar só estudando, né? As pessoas, às vezes, precisam também ganhar a vida de alguma forma ali. Não só com estágio, às vezes até com trabalho mesmo, né? Algum emprego qualquer ali. Então, acho que isso, às vezes, é uma... aliás, tem o meu primeiro chefe de estágio está assistindo a gente aqui. Vou mandar um abraço para ele. Um abraço, Tiagão. Aí me ensinou muita coisa na vida, hein? Você estava falando que você não aprendeu nada no estágio, hein? Que eu estava ouvindo. Você falou estágio, não estagia. Eu acho o seguinte, acho que não é imprescindível, pelo contrário, eu acho que atrapalha muito da faculdade você começar cedo, mas acho que muita gente não tem alternativa a não ser fazer estágio. Por isso é importante, por exemplo, aplicar uma medida ali, como está sendo aplicada na Faculdade de Direito da USP agora, de dar bolsas de permanência para os alunos, porque aí você dá condições para que eles possam se dedicar exclusivamente à graduação, né? O Adote um Aluno, aliás, eu até faço uma propaganda aqui, pessoal. Quem quiser ajudar o Adote um Aluno com doações mensais de qualquer valor que vocês queiram, entra no site lá do Adote um Aluno, faz essa adesão, é um trabalho super importante, porque ajuda justamente a que alunos que não têm condições de se manter na faculdade consigam, sem ter que correr, né, rapidinho para um estágio, se dedicar a um estágio tão cedo. Por outro lado, lá para o quarto ano, terceiro, quarto ano, eu acho que é super importante você fazer o estágio para colocar o pé no mercado, na prática, ou no fórum, ou no MP, ou na defensoria, onde quer que você queira estar. Né? É importante porque você vai ter que ter um emprego depois, afinal, em geral, né? A não ser que você seja aí um herdeiro, tal, abraço para os herdeiros também filhos de Deus aí, né? Mas, enfim, em geral você vai ter que trabalhar. E por isso eu acho importante que você também tenha esse contato com diferentes áreas, até para escolher a carreira que você quer seguir, né? E queria dizer que quem não conseguir, por alguma razão, seguir esse percurso, e eu aqui realmente faço o que eu digo, não faço o que eu faço, porque eu comecei a estagiar muito cedo, né? Também. Acho que nem tudo está perdido, sabe? Você pode focar mais, fazer o curso como alguém que se dedica exclusivamente, dificilmente você vai conseguir. Mas você pode focar mais nas matérias que você gosta, você pode pegar monitorias que façam você aprender bastante sobre alguma determinada área, que foi o que eu fiz,
E, acima de tudo, você pode pegar um estágio em que você efetivamente aprenda, né? Não pegar um estágio que você sirva para servir café e tirar xerox para os outros, né? Ou ficar sendo usado de office boy aí, andando para cima e para baixo de trem o dia inteiro e não aprender nada de jurídico. Acho que o intuito sempre é que você consiga fazer um bom estágio, um estágio que te deixe escrever, que te deixe pensar no caso, que te coloque em contato com a prática. E é por sorte o que eu tive. E por isso até agradeci o Thiago aqui, que virou meu amigo depois. Foi um bom chefe e me ensinou muito. Eu tive essa sorte. Eu abdiquei de muito da faculdade para fazer um estágio cedo. E eu tenho consciência disso. Lá, tá aberto para receber currículo aí, segundo ele. Recomendo, hein? Mas só lá pro terceiro, quarto ano, hein? Abdiquei de muito, mas também tenho consciência que eu fiz uma boa escolha que me ajudou muito. Por outro lado, tive colegas que não tiveram a mesma sorte, né? Então a escolha é muito importante. Mas, em geral, eu recomendaria lá para o terceiro, quarto ano, e o projeto pedagógico da faculdade que a gente cursou, por exemplo, está nessa linha, pelo que eu lembro. É bem bacana isso. O projeto da Jornal é legal, é muito bacana, recomendo para quem tiver a possibilidade de apoiar. E na mesma linha de apoio, eu também faço o merchan que no sábado eu vou dar um curso organizado em parceria com a Associação Judiciária João Mendes lá do Mackenzie sobre planejamento sucessório e blindagem patrimonial. Toda a receita é destinada à manutenção das atividades. Então, quem tiver interesse, façam e a gente vai bater o recorde de inscritos. Já batemos, alcançaremos 100 até sábado, que aí a gente lota o Zoom. Então fica aí a sugestão. Mas falando da questão do estágio, eu super concordo com você. Eu comecei a estagiar no meu terceiro ano e eu acho que foi o momento adequado. Sim. Mas eu não vou também mentir que eu não sinto um pouco de falta de não ter tido uma experiência no poder público que eu não tive, de não ter estagiado em outra área que eu não estagiei, que eu sempre estagiei com empresarial, sempre estagiei com societário. Eventualmente eu poderia ser uma pessoa que gosta de direito internacional, fazer algumas coisas assim que... Claro. Então, eu acho que as suas ponderações são muito bem colocadas, muito bem colocadas. Agora um bate-bola jogo rápido, né? Método expositivo ou participativo, na sua opinião? Qual que é melhor e por quê? Olha, eu tive boas experiências com os dois. Eu, enquanto professor, tenho a plena consciência de que o método expositivo é mais fácil, porque ele elimina, né, o imponderável, que é saber o que vem da cabeça do aluno, né? E às vezes vem cada coisa que até Deus duvida. Eu, como aluno, sempre preferi participar de método participativo. Sempre preferi fazer uma leitura de texto e a gente vai construindo a aula todo mundo junto, porque isso me mantinha dentro da aula. Eu sempre tive muita dificuldade de ficar 100% prestando atenção em aula expositiva. Não só, talvez, uma dificuldade pessoal, mas porque muitas são chatas mesmo. E é uma preocupação que eu sempre tento ter durante as aulas, na preparação das minhas aulas. Então, acho que o meio termo, mais uma vez, né, o meio termo sempre é muito importante. Conciliar as coisas ao longo do curso, eu acho que é muito importante. Sempre, né, levando em conta o perfil do curso que você está, o perfil dos alunos. Tem lugar que você não vai conseguir implementar o método participativo. Tem lugar que mal dá para abrir para pergunta. Porque, assim, o negócio vira, sabe, um furacão, assim. Então, considerando uma situação em geral, assim, eu acho que dá para conciliar os dois. Uma aula, uma leitura de texto, alunos participam, se tiver pouca gente também, né? Se tiver muita gente não dá. Em geral, expositiva e assim caminha a humanidade. Você acha que, no geral, os alunos estão preparados para o método participativo? Porque eu acho que às vezes o professor até tá. Mas se o aluno não tiver, não tem santo que faça certo. Não estão. O método participativo pressupõe uma participação qualificada, né? Senão virar conversa de bar. Só que uma coisa é você ter uma conversa de bar sobre política, né? Chegar num bar ali e falar, eu odeio o Bolsonaro, eu também, que legal, tal. Dar um abraço, todo mundo é feliz, porque todo mundo tem uma noção, leu jornal, leu notícia, tal. Outra coisa é direito. Direito não é uma coisa que às vezes você conhece de antemão, que você tem instrumentos suficientes para discutir de antemão, ainda mais um aluno de graduação de anos mais novos, tal.
Então, você precisa ler o texto para que você possa ter um debate qualificado, né? Esse é um ponto importante. E muitas vezes os alunos não estão, porque a gente sabe que muita gente não lê mesmo os textos indicados, e isso é um problema. Mas matérias que eu cursei, tanto na graduação como na pós, em que o método participativo foi aplicado e os alunos levaram com seriedade, foram, sem dúvida, os melhores cursos. E aqui, cometendo eventualmente isso, mas para citar dois, um da graduação da pós, na graduação, o curso do Jean Paul, professor Jean Paul, ele deu Sociologia Jurídica e foi um curso participativo muito bom, foi um curso inteiro dedicado a Weber, excelente, assim, e veja, não é um tema simples, né, é um tema árido, mas a gente lia, se preparava, dava tudo certo. E já na pós-graduação, um curso sobre fundamentos do direito da insolvência, com a professora Sheila, minha orientadora, o professor Satiro, que foi excelente também. Aprendi muito ali. Aquilo abriu a minha cabeça para outros pensamentos de direito da empresa em crise que eu nunca tinha tido acesso até então. Então, acho que depende disso. Uhum. Concordo com você. Vamos abrir para a pergunta das pessoas, que aí a gente vai responder. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Se alguma eu pulei, depois a gente vê, tá? O que mudou na era virtual e para a advocacia? Vamos falar da docência. O que mudou com pandemia e era virtual, na sua opinião, na docência? Além de tudo. Ficou uma chatice, né? Nesse ponto eu sou um conservador, né? Eu sou resistente um pouco a entrar nessa era virtual. Eu acho que é um pé no saco. Eu não gosto de EAD. Eu acho que se a aula expositiva já tem dificuldades para chegar no aluno como deveria, uma aula expositiva via computador agrava essa dificuldade em muito. Então, eu vejo hoje que alunos, por exemplo, que participavam muito, alguns participam, mas outros nem tanto. Eu no Zoom, aula no Zoom, né? Eu abro o áudio dos alunos, eu ouço de tudo. Papagaio, Ana Maria Braga, cachorro, criança. Eu vejo que as pessoas não estão prestando atenção na aula, que seria o ideal, né? Então, eu entendo o valor do EAD para quem precisa disso. Às vezes tem gente que não tem tempo, tem gente que já está numa fase avançada da carreira, não pode todo dia se locomover até uma faculdade. Tem cursos específicos que podem ter esse perfil. E agora, né, nesse momento de pandemia, é o que tem para hoje. Então, a gente tem que se resignar com isso. Agora, para a vida, muita gente está falando, né, a pandemia veio para mudar os hábitos, vamos ter uma nova sociedade. Primeiro, eu acho que isso é uma mentira. A gente está vendo isso na França agora, que saíram de quarentena, todo mundo correu para a Zara, né? O pessoal falou, nossa, vai ter uma consciência social, anticonsumismo, tá todo mundo na Zara se degradando para comprar brusinha por 5 euros, né? Então, acho que não vai ter essa mudança, e acho que na nossa área de ensino também não vai ter essa mudança, porque acredito de verdade que nada substitui o contato pessoal, o olhar para o aluno, o ver aquela cara de interrogação que ele está fazendo, responder a pergunta, né? Trocar ideia mesmo, porque o computador permite, mas jamais como uma reunião pessoal. Eu entendo que o objetivo de aprendizagem até dê para alcançar no remoto, no EAD, mas a experiência é outra. A experiência de aprendizagem é completamente diferente. Ela retira elementos que são importantes da faculdade, né? Porque faculdade, universidade, justamente, não é só você estar lá para colocar em um HD de conteúdo na sua cabeça e você sair. É contato humano, é entender outras visões, outras pessoas. E se você fica lá sentado, babando, enquanto um outro cara fala na sua tela, o que muda disso para um programa de TV do History Channel? Não muda nada, né? Praticamente nada. Então, acho que eu sou muito crítico dessa generalização do EAD que muita gente está propondo. O que eu vejo é que alguns elementos da era virtual são bons, são bacanas. Eventualmente, para um pré-aula, uma preparação para aula, você colocar um vídeo, um podcast, algo pontual para se preparar para a aula presencial, acho super bacana. Foi uma experiência que dá para usar. Isso sem dúvida. Você está dando aula lá de filosofia do direito, ou até a primeira aula de falência e recuperação, manda o cara assistir o Mercador de Veneza, né? Tem várias coisas que dá para fazer. O PowerPoint, que evolução, né? Eu não tenho que me sujar de giz. Esse é um problema. Eu não sou tão professor raiz assim, porque eu detesto giz. Detesto mesmo, assim.
Então tem o PowerPoint que ajuda também se a gente souber usar. É claro, tem elementos tecnológicos que são ótimos. Agora, o EAD em si, eu acho um problema. Eu concordo com você. A única coisa que eu vou fazer uma ressalva é que assistir Mercador de Veneza, eu já recomendei isso na primeira aula, mas é um divisor de águas para você desistir do direito comercial, né? Porque eita filme chato. Shylock, eu falei, mas não recomendei. Você tá bom. Mas me penhorarás uma libra de sua carne, que retirarei do seu peito. Sem sangue. Sem sangue. Aí ficam falando cantando, que me incomoda também. Isso. Mas Fome de Poder é melhor. Eu acho que eu não vi Fome de Poder, não. Assista, do McDonald's, The Founder, muito bom. Ah, sei. Muito bom. E tem muito filme bom, muito filme aí bom. Aí você só vai comer em bons restaurantes fast food depois, a exemplo, é claro, do Bob's. Não, o pior, você adivinha o que eu almocei hoje? O quê? Um magnífico bacon. Se você tivesse falado que comeu Bob's, aí eu ia achar estranho. Ou então você fala Cara. assim, quis mandar um girafas. Girafas é demais pra mim. Pra pedir girafas, eu peço logo um Habib's, né? Que aí você já garante a sua noite diferenciada aí. Aí é certeza, Uma noite de rei. Boa. A gente não pode ficar falando muito de Bob's e Habib's, que depois eles derrubam a live, que às vezes falam que é assunto proibido. Claro, assuntos prejudiciais à saúde. Exatamente. Vamos então para mais uma pergunta aqui. Provavelmente passou pergunta, então eu vou ir para o que está mais próximo aqui. Fala, Fialho, tudo bom? A gente não contou o final do filme, a gente poupou de um tempo que poderia ser melhor gasto, só isso. Em minha defesa, nem eu vi o filme também, então teve spoiler aí, mas ó. É igual essa de Queiroz Cidade às Serras, quem realmente leu, né? Olha, quem leu, não sei que eu não li. O Caio perguntou, professor, como funciona conciliar escritório e docência? Te passo a palavra, Gustavo. Então, né, como funciona? Acho que a gente tem que perguntar primeiro se funciona, né? Às vezes não funciona, não. Às vezes você vira um zumbi, claro, se você leva as duas coisas com seriedade, né? Porque às vezes os dois te demandam muito, como a vida não é fácil. Às vezes os dois te demandam muito ao mesmo tempo, né? E tem semanas muito difíceis. Mas como a gente até falou ao longo da live, eu acho que é equilíbrio, é buscar o equilíbrio e é entender que para levar duas carreiras conjuntamente, você vai ter que renunciar a algumas coisas. Então, me parece muito difícil que você vai conseguir ser o maior advogado, que vai ter os maiores casos, que vai trabalhar de domingo a domingo. Esse é o melhor professor, aquele professor que tem aquela preocupação enorme com pedagogia, com entender os alunos, com métodos de ensino, porque as duas coisas tomariam todas as 24 horas do teu dia, 7 dias por semana. E você, a não ser que tenha um vira-tempo daquele que a Hermione tinha lá no Harry Potter, você não vai conseguir dar conta disso. Então, acho que assim, você tem que entender qual equilíbrio você quer atingir. Né? Você quer ser mais advogado, menos professor, mais professor, menos advogado. E, na minha visão, tentar ser o mais competente possível nas duas. Porque eu acho que não faz sentido você ser uma coisa ou outra só para cumprir tabela, né? Disso que você falou, uma vez o meu orientador, o José Marcelo Martins Proença, eu perguntei para ele justamente isso. Falei assim, professor, como é que você faz para ser sócio de escritório, ser professor e tudo mais? Ele virou e falou assim, Pedro, só eu sei quanto foi difícil, como é difícil. E só eu sei como eu não sei explicar. Eu acho Mas que é bem nessa linha do que você falou. E quantos professores... Isso é claro, e os efeitos chegam, né? E como eu tenho 28 anos, uma carinha de 40, ó, que fica uma beleza, daqui a pouco morre aí e tal. Mas deixa uma obra extensa. No máximo 32, Gustavo. No máximo 32. No máximo 32. Não, vou te falar, ó, eu fiz um daqueles testes do Instagram, é que aquilo, graças a Deus, não é científico, né? Acho que deu 65 anos uma vez. Eu falei, não, pô, 65 é sacanagem, né? Não, mas você tava sorrindo e ele pega a preguinha do olho. Não dá pra acreditar. Isso. A culpa é da preguinha. A culpa é da preguinha.
Qual preguinha? E quantos professores que a gente já teve que faltam na aula, que estão viajando, que falam, não, estou viajando a trabalho e estou tomando café do lado da faculdade? Ah, acontece. Mas isso tem em todas as áreas, né? Tem em todas as áreas. Tem tudo, tem tudo. É, exatamente. É a dedicação na docência. É como na escola, uma vez, no ensino médio, que não sei porquê, tinha uma aula de. Eu estudei numa escola que foi muito boa para mim, mas ela tinha umas matérias meio esquisitonas às vezes, e botaram lá um curso de Business English à tarde. E aí a gente falou, né? Eu e uns amigos da mesma matéria, falou, a gente não vai nessa aula, né? Não, não vamos. Vamos lá para a cantina, a gente fica lá batendo papo. Quando a gente chega na cantina, quem tá lá? A professora. Nem ela lembrava que era a hora da aula dela também. Aí no fim, todo mundo se ferrou, a gente e ela, né? Porque todo mundo foi pra aula, ter aula aí de Business English na época. Eu vou pegar aqui outra pergunta. Qual o impacto do Claro. debate ético e da teoria criminalista na mídia popular? Uou! Estamos mais conscientes ou rasos em tópicos importantes para o direito e sociedade? Qual o impacto do debate ético e da teoria criminalista na mídia popular? Eu vou ser bem sincero, viu, Vinícius? Teoria criminalista, eu nem consigo começar a falar, assim. Labeling, a gente vai parar aí muito. Mas não, eu não vou me arriscar a falar, porque tem amigo meu aí criminalista assistindo, eu não quero passar vergonha. Agora, se eu entendi bem a pergunta, acho que o que ele está perguntando aqui é do impacto justamente de como a mídia trata essas questões relacionadas ao direito criminal, né? E se eu tivesse que resumir isso muito brevemente, eu acho que a mídia trata com um baita de um sensacionalismo, né? Reduzindo questões técnicas a simplesmente, o sujeito tem que ficar preso, não tem que ficar preso, tem que soltar, tem que prender, e ninguém se preocupa em ler os autos para entender o que está no processo, ninguém se preocupa em ler um texto doutrinário para entender qual é a dogmática sobre aquilo, o que os autores falam, o que quem estuda fala. E esse é um problema que a gente vê em geral, né? Tem gente aí opinando sobre se a gente tem que sair de quarentena, não pode ficar em casa, isso e aquilo, sem nenhum estudo, mandando a gente tomar cloroquina sem ter nenhum estudo. E no direito, isso também se repete, nós somos vítimas frequentes disso. Por sorte, a gente tem pessoas que têm servido a esclarecer um pouco, colocar os pingos nos is por aí, como a gente tem visto aquela Gabriela Prioli, umas outras pessoas aí, que estão ajudando a separar o joio do trigo um pouco, né? Mas a mídia tem uma compreensão ruim, às vezes, do direito penal, me parece. Em especial, quanto àqueles que não são muito bem quistos por ela, né? O que eu vejo é que não é nem uma compreensão, acho que é uma escolha de adotar um viés não está adequado. Inclusive, eu publiquei um texto no Facebook, eu estou me candidatando para a vaga do Grande Debate na CNN, porque vai ter que abrir. Porque depois de tanta groselha... Me falaram que ele não foi demitido, né? O que eu achei uma pena, porque ele é um idiota, esse cara. Realmente, eu não consigo nem ser polido ao falar dele, porque eu já vi gente idiota, mas ele realmente, assim... Eu nunca vi uma pessoa tão obtusa. E eu acho triste porque ele é um obtuso que teve acesso à educação. Eu acho que é diferente você ver uma pessoa falando bobagem, né, quando aquilo decorre de uma falta de preparo, às vezes de uma falta de oportunidade. Pelo que parece, o cara é nosso veterano, Pedro. Ele é nosso veterano. Foi vergonha. 2 comentários só. Eu acho muito errado quando a pessoa se auto-intitula intelectual. Segunda coisa que eu acho muito errado, são 3 coisas que eu acho muito errado, das 500 pode falar. Eu acho muito errado a pessoa querer mudar de nome para parecer mais intelectual. Também. E em terceiro lugar, ele é raso como uma poça e fala como se fosse profundo. Isso que mais me incomoda. Ruim. Muito ruim. Eu já achava ele ruim na Jovem Pan, aliás, a Jovem Pan, meu Deus do céu, e achou ele muito ruim na CNN. Eu acho que o negócio... Muito fraco. Se você quiser adotar hashtag Ramuno na CNN, já inclusive mandaram pro RH. Pra ontem. Pelo amor de Deus. Tá? Vai dar certo, gente. Tenho convicção disso. O Brasil vai nos ouvir. Sem dúvida.
Vamos para a próxima pergunta aqui. Deixa eu ver. Jorge, vocês se sentem mais satisfeitos em qual carreira? Isso daqui é uma boa pergunta. Depende. Vou falar para vocês. Eu acho que, em geral, a gente está vivendo uma era de superidealização, ó que intelectual, né? Superidealização das profissões, né? Você quer mudar Aquela de nome história de também? que... Não, mudar de nome não. Mas eu acho que as pessoas têm um pouco disso, né? Trabalhe com o que você ame e você será feliz todos os dias, umas coisas assim. Eu sinceramente, muito sinceramente, não sou desses, tá? Eu gosto mesmo de ir ao cinema, eu gosto de ver programas do National Geographic, eu gosto de ler um bom livro, brincar com as minhas sobrinhas, sair com os meus amigos. O trabalho é importante e entre os trabalhos possíveis eu gosto muito do meu, porque ele me permite ter uma vida razoável, uma vida que eu gosto, né? Acessar o que eu quero, mas não acho que seja saudável transformar o trabalho no que você tem de mais importante na sua vida, né? Esse é um ponto. Agora, entre os trabalhos possíveis, porque a gente tem que trabalhar, né, em alguma coisa na vida para ganhar, né, o ganha-pão aí, levar o leitinho das crianças, né? Eu gosto muito das duas coisas que eu faço, tá? Gosto muito de dar aula, embora às vezes tenha partes que não me fazem muito feliz, que é lançar nota de aluno, lançar falta, corrigir prova, às vezes preparar uma aula ou outra, porque tem aulas que são mais chatas, né? Uhum. E gosto muito da atividade de advocacia, ainda que também nela tem alguma coisa chata aqui e ali, mas tem pontos que compensam. Então, na medida do possível, eu sou feliz nas duas coisas. Mas se quiserem me dar um daqueles empregos de viajar o mundo, né, ganhando 100 mil reais por mês, que a gente vê uns anúncios por aí no Facebook, às vezes eu estou aceitando também. A gente podia, na verdade, ter um programa na GNT ou no Off, que a gente vai surfar no Havaí, eu e você. Claro, você surfa, eu posso ficar tomando uma caipirinha na areia e comentando o direito societário enquanto isso, numa boa. Eu nem nado direito, Gustavo, imagina surfar. Eu boio. Boiar é uma virtude. Na linha do que você está falando, eu vejo o seguinte, uma vez o Valadão falou, isso eu lembro muito bem, o Erasmo falou o seguinte, que ele fala assim, eu sou professor por vocação e advogado por profissão. Eu acho que quando a gente pensa o que traz mais conforto para a gente, está certo que hoje no Brasil o conforto financeiro, certamente a advocacia traz mais do que a docência. A não ser quando você pensa naquela advocacia de parecer, que é algo muito específico, que aí mexe um pouquinho em cada coisa. Mas o que eu vejo, e é o que eu falo para os alunos sempre, o trabalho é meio, não é fim. Quem vai lá e desiste da vida social, desiste da vida da faculdade para trabalhar, só fica pensando em trabalho, se corrompe antes de chegar em qualquer lugar. Então, seja advocacia se te dá prazer, seja a magistratura, cada por que for te dá prazer, ou a docência, é sempre meio. Não viva a profissão. Eu acho que é o mais fácil de colocar. Mas aí, respondendo especificamente o Jorge, eu me sinto realizado, tanto na advocacia e muito realizado na docência. São duas coisas que me deixam muito feliz. Muito feliz. Se eu pudesse ganhar igual em ambas, financeiramente, eu escolheria até as duas. Porque uma complementa a outra e tem uma alegria, uma energia que a advocacia dá, que não é sempre que a docência dá e vice-versa. Se complementam muito bem. Vamos ver aqui. Prof, depois faz uma live ou comenta sobre advocacia em societária e empresarial. Podemos fazer. Podemos fazer. Cadê? Caio, vocês acham que deveria existir chamada obrigatória para aprovação? E aí, Gustavo, sua opinião? Chamada obrigatória. Vou te falar. Eu acho que tem modelos no mundo em que funciona bem não ter chamada e tem modelos em que funciona ter chamada. Eu acho que o modelo em que você não tem chamada é adotado em alguns países europeus, né? Portugal, acho que tem como você escolher adotar esse sistema, se eu não me engano, na Itália também, e por aí vai. Acho que é um sistema que depende muito do perfil do aluno. E aqui, claro, sempre falando do ponto de vista de se isso vai funcionar ou não para você aprender, né?
Se você for um aluno que tem um perfil um pouco mais autodidata, que vai sentar, ler o livro, isso vai funcionar melhor para você do que ver alguém falando sobre aquilo 1h30, eu acho que pode funcionar. Desde que, é claro, isso seja permitido pelo regulamento da instituição em que você ensina, né? E que, por quê? Se a instituição permitir, isso significa que vai haver uma estrutura pensada para esse modelo. Ou seja, vai haver uma prova que vai ser pensada para medir se aquele conhecimento que você adquiriu, né, vai ter, enfim, surtido o efeito esperado por meio de leitura de texto e por aí vai. Esse é um ponto relevante. Por outro lado, se você está aqui, por exemplo, na nossa realidade, em que a presença é exigida, em que as provas são pensadas, né, de acordo com você ter estado presente nas aulas, eu acho que não dá para você falar, vou ser contra o sistema e não vou assistir aula nenhuma, e é isso aí. Claro, né, aqui falando do ponto de vista de quem está preocupado com o ensino, mas a gente sabe que a realidade é um pouco diferente. Eu vejo que a presença ela acaba servindo mais como coação ao aluno participar, forçar a barra para ele estar corpo presente, não necessariamente para ele acompanhar. Mas a gente também poderia ter um teste. Do nada é colocar uma semana, não tem presença. E ver o que acontece, que é o que a gente está vendo nessa realidade remota. Que às vezes a presença está sendo cobrada de uma forma diferente e a gente vê uma evasão da sala de aula muito grande. E aí a gente pode discutir se a gente quer ter presença ou não, se a aula é importante ou não. E são 500 discussões com base nisso. E outra coisa, né? A gente esquece que na universidade a gente está lidando com adultos, né? Tem essa coisa agora que a adolescência vai até não sei quantos anos, mas enfim, pessoal, todo mundo tem ali mais de 18 anos, são adultos, têm a responsabilidade, sabem que vai ter uma avaliação depois. Então, eu acho que é um pouco por aí, sabe? É tratar as pessoas como que elas são. Eles são adultos e têm a noção de responsabilidade sobre o que está sendo feito ali. Ô, Gustavo, vou aproveitar o que você colocou, inclusive para aproveitar para cumprimentar o professor Simão, que está nos assistindo também. Ô, professor Simão, boa noite. Bem-vindo. Tudo bom, professor? E ele foi preciso. Evasão a depender do professor. E está corretíssimo. Claro, de dois pontos de vista, né? O primeiro, porque muitas vezes, apesar de não ter controle de presença, todo mundo quer participar, justamente porque a aula é muito boa, acontece isso. E também, porque vai depender, para além disso, né, vai depender de como o professor faz controle ou não de presença ali, né? Se ele obriga todo mundo a estar presente ou não. Quem nunca fez chamada por amostragem? Eu não, porque depois grava e depois fica ruim. Mas quem nunca pensou em fazer chamada por amostragem, você tem que fazer chamada e por aí vai. Eu acho que a gente não tem que se preocupar com quórum porque a presença é obrigatória, mas muito mais se preocupar em dar uma boa aula e isso traz o aluno a querer estar com a gente. Opa, professor Simão tem uma pergunta. Quantos alunos se ligam, mesmo sem controle de presença, e deixam sem som, por exemplo? Isso é uma ideia, a gente nunca vai saber, né? A gente vai ter que estar na casa de cada um deles. Mas acho que bastante gente. Quantos alunos se ligam? Se logam. E deixam sem som? Ah, entendi. Muito. Aliás, a gente está recebendo um monte de memes sobre isso, né? Eu vi ontem, um professor ficou com uma criancinha do outro lado, né? E a irmã deixou a criancinha lá e foi fazer sei lá o quê, e a criancinha começou a falar com o professor, né? Tá acontecendo muito isso. Tá coberto de razão. É mais legal mesmo quando você está dando aula e vem o cachorro pula na câmera das pessoas. Esses dias eu estava numa banca, aí veio um cachorro, pulou, aí depois veio uma criança, chegou para falar com a mãe. Isso é legal também. Tem um pouco de cada coisa. É ótimo, né? O Fialho, é o que tem para hoje, né? Não acham que a questão da presença depende da faculdade ser privada ou pública? O aluno da pública não deveria ser realmente obrigado a estar presente? Olha, Fialho, essa é uma pergunta difícil, mas um pouco, né, retomando o que a gente falou até agora, eu acho que é uma diferença aqui entre o ser e o dever ser, né? Eu acho que, tomando as coisas como elas são hoje, eu acho que faria sentido você exigir presença por uma série de razões. Porque o regulamento manda, né, porque eventualmente já soube de casos até de implicações criminais para aluno que não estava presente, mas alguém assinou a lista no lugar
e ele conseguiu por isso se safar, às vezes, de alguma acusação que era verdadeira, e a instituição de ensino em questão, que é uma boa instituição, tomou na cabeça por conta disso. Tem um aspecto moral, que tem uma vaga ali que está sendo paga pela sociedade e que esse sujeito talvez não esteja aproveitando. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não dá para esquecer. Tem modelos no mundo que não contam com a presença do aluno como sendo obrigatória. E nesses modelos, claro, que são estruturados pensando nisso, não necessariamente você não tem uma aprendizagem. Pelo contrário, você toma um certo perfil de aluno, um certo perfil de curso, e o sujeito faz o curso ali sem estar presente em aulas expositivas o tempo todo, né? Então, assim, de dever ser, eu acho que não é uma imprescindibilidade, né? Agora, como as coisas são, eu acho que talvez faria bem um pouquinho mais de controle. Embora eu, como professor, não dê muito valor a isso, porque eu prefiro que estejam ali presentes poucos, mas que estejam comigo, do que gente, às vezes, que está distraída, que não está prestando atenção, que está batendo papo, que ninguém ganha essa história, né? Na linha do que você está falando, eu vejo que, igual faculdade pública, Fialho, na faculdade privada, às vezes você tem muitas vezes aluno bolsista. Eu acho que isso aplicaria igual a questão moral de estar presente ou não estar presente, e computar a presença de forma adequada. Presença obrigatória é algo que, como método de aprendizagem, de aferição de aprendizagem, contribui para a aprendizagem, é bem questionável. Bem questionável, porque depende muito se aluno que vai falar assim, eu não vou na aula, mas eu estou na biblioteca. E tem aluno que não vai na aula e está no bar. São opções. E aí você vai ficar vendo o que comporta ou não. Eu acho que a discussão sobre presença demandaria uma discussão sobre curso, primeiro, currículo, e também metodologia de aula. Eu acho que são muitas coisas e muitos pormenores que a gente tem. Eu já cheguei no ponto que, por uma questão institucional, eu tenho que fazer chamada, então eu faço chamada, mas eu vou lá e falo assim, olha, já que eu vou fazer chamada mesmo, vocês vão ter que vir, a nota de participação que eu posso dar é só você estar presente, só você existir aqui. Porque eu entendo que eu vou conseguir, se você estiver aqui, te trazer junto comigo. Mas então, corpo presente, pelo menos, que a alma vem depois. Mas não é fácil. Não é fácil. Acho que a questão de presença até... Não é. Seria um pouco hipócrita de falar, porque tudo sobre relação à presença, assinalista, problemas, como você relatou, eu já passei. Já passei de forma mais íngreme ou menos íngreme. Então, quando eu vou lá e eu falo que a gente vai ter chamado, eu sou muito sincero e falo assim, olha, é um pouco de hipocrisia, mas é regimental, então depende de vários fatores. Então, Fialho, minha opinião Pedro, é que não tem resposta. Eu concordo com o Pedro aí, é uma questão difícil de responder. Só queria interromper, porque me pediram por WhatsApp aqui para mandar um alô para Buri. A gente tem aí uma presença ilustre do Dr. Marcelo Sacramone na live com a gente. Então, um alô para Buri aí, o pessoal do nosso grupo lá da Vara de Falência. Um abraço para vocês. Um abraço para a Fernanda também, que estava participando ativamente aí, sempre uma companheira dessa área aí da gente, participando da live. Vou aproveitar e também mandar um abraço para o professor Daniel Kalansky, que também estava presente, não sei se ainda está, que estão prestigiando aqui o nosso bate-papo sobre a docência como ela é. Não necessariamente como ela deveria ser. Próxima. Prof, vocês acham que a prova da OAB é uma boa forma de avaliar os estudantes? Já te digo, não. Mas aqui, já acho que não precisa nem falar muita coisa. Eu acho que vamos pegar em direito empresarial, a prova da OAB cobra com cerca de 15% a 20% da prova título de crédito, nota promissória. Isso eu já acho que já é uma letra de câmbio, numa visão completamente desconectada da realidade do que ela é no dia a dia. Então eu posso falar no empresarial, está longe de... São dois momentos de análise aí, né? Acho uma coisa concordar com a existência de um exame, e isso eu concordo com a existência do exame da OAB, acho que ele é importante, porque quem tem contato com muita advocacia de todos os tipos, em todos os lugares, e eu tive muito contato já por questões profissionais, a gente vê que o nível às vezes é muito ruim de pessoas que passaram nesse exame, e imagina se ainda não tivesse um exame para barrar gente de menor qualidade ainda, isso acho que é muito importante. Um outro ponto, o exame como é hoje é ruim. Ele te prepara tanto para advogar, ou afere tanto quão preparado você está para advogar, quanto um exame
de habilitação sabe que você é bom motorista ou não. Então, acho que são esses dois momentos aí. Como o Pedro falou, o exame eu acho ruim, mas a existência dele eu acho boa e necessária. Eu acho que a existência acaba sendo alguma forma de conter o aumento desenfreado de cursos de direito sem qualidade, acompanhando o aumento exponencial em quantidade, mas não a melhor forma de alcançar isso. Necessário, porém muito a melhorar. Aproveito também para cumprimentar o professor Adilson, que chegou aí para nos dar um oi também, e mandar um abraço para ele. Deixa eu pegar aqui a do Caio. Essa é uma boa. Vocês acham que o ensino jurídico numa universidade pública tem que ser diferente da universidade privada? Pode começar, essa daí é fácil, então você pode começar. É fácil, né? Fácil pra caramba. Olha, eu acho que sim, mas não necessariamente. Por que não necessariamente? Porque se a gente fala de uma instituição privada, isso significa que ela pode se dar ao luxo de se estruturar de acordo com propósitos distintos daquele que deveria ser observado por uma instituição pública, né? Eu acho que ela pode ter um foco, por exemplo, como a gente falou, um foco maior numa profissionalização, um foco maior em alcançar carreiras jurídicas, um foco maior em concurso, alguma coisa assim, obedecendo a devida regulação, né? Por outro lado, a universidade pública me parece que, como tudo que é público, tem que observar interesse público, né? Tem que atender aí a uma série de demandas da sociedade e ela deve ser pensada, portanto, de acordo com esse objetivo. Isso acontece na realidade? Nem sempre. E isso é um problema. Muitas vezes o que é produzido na universidade pública acaba não revertendo como deveria, na minha visão, na sociedade, e eu estou falando aqui do direito, tá? Especificamente. Eu acho que muita gente acaba esquecendo de olhar para assuntos que não têm uma demanda mercadológica, porque não é o assunto da moda do mercado, tá? E eu acho que isso deveria ser diferente numa universidade pública. Esse é um ponto. Tá. Agora, no geral, com certeza, a universidade pública tem que ter um aspecto muito maior de diversidade, de acolher diferentes pontos de vista, de pluralidade e de reverter, claro, para a sociedade aquele valor que nos é repassado, que vem do contribuinte, né? Uhum. Eu concordo com tudo que você colocou. Eu vejo, em certa medida, que na universidade pública poderia ter alguma forma mais coercitiva de você devolver para a sociedade a oportunidade que você teve. Por exemplo, vincular um período você trabalhar junto ao poder público, com assistência judiciária, remunerado. Da mesma forma que se discute, por exemplo, com faculdade de medicina pública, de você ter uma forma diferente de você devolver para a sociedade a oportunidade. Porque, querendo ou não, a sociedade como um todo está possibilitando que você esteja lá. Claro. Assim, só de você ser um bom profissional já é, de alguma forma, uma boa contrapartida, mas, de fato, poderia ir além disso, né? Sim. Eu não sei se isso impactaria necessariamente currículo. Não acho que é a questão de impactar e mudar currículo por ser público ou privado, ou cronograma de aula, ou tempo de dedicação. Mas eu acho que algumas formas de você devolver à sociedade seria super interessante. Eu acho que tem um impacto no currículo na medida em que você não está construindo um curso para atender ao mercado, nem necessariamente para atender a uma demanda mercadológica, né? Então, não faz sentido, por exemplo, você estruturar um curso que só trate, por exemplo, de matérias de direito privado. Eu não acho que isso faria sentido, porque você quer montar praticamente uma escola de negócios. Eu acho que isso, na esfera pública, não faria sentido. Você teria que preparar os alunos ali para vários objetivos relacionados ao direito público, direito penal, direito privado. Acho que é por aí. Agora, para além disso, de não ter que atender a demandas mercadológicas, aí tudo bem. Acho que não tem um impacto em currículo, necessariamente. Uhum. A gente está alinhado. Eu vou concordar com você. E aí seria um luxo do privado poder escolher isso, né? E uma opção de quem optar pela privada que tem essa composição curricular. Então, no final, tá todo mundo feliz com o contrato, né? Claro. O Matheus, ele fez uma pergunta que está aqui na aba de perguntas. Dar uma aula para os bons, entre aspas, mais interessados, versus dar uma aula que envolva todos os alunos. É aquela coisa, você dá aula para os 15 melhores ou para os 85
não tão destaque. E isso é algo que eu Olha, já é teve alguns professores esse debate. é, muito difícil chegar a um equilíbrio, mas eu acho que você tem que focar em pelo menos tentar dar aula para quem queira aprender. E é claro, vai ter aquele aluno com mais dificuldade, com menos dificuldade, vai ter aquele que já faz estágio na área, então tem um conhecimento maior, aquele que não tem. Eu acho que para esses que queiram estar ali, é para eles que você tem que falar. Ainda que às vezes você tenha que nivelar, né? Voltar 2 passos, o sujeito faz uma pergunta, você retoma o assunto, você trata de um outro ponto de vista. Isso é importante. Agora, você privilegiar, criar uma casta ali de bons alunos e não tá nem aí para o resto, independentemente de eles estarem ou não dispostos a te dar oportunidade de ensinar e de fazer uma troca com eles, aí não dá, né? Aí realmente não dá. Eu vejo que, eventualmente, tem outras formas de acadêmicas para você atender esses 15%, 10% mais dedicados. Você pode fazer grupo de estudos, grupo de pesquisa, algo nessa linha. Não me parece que seja o Claro. caso de você sacrificar 80% da sala. Muito pelo contrário. Ou até uma coisa mais básica que isso, indica a leitura, né? O cara está muito interessado na matéria, indica a leitura, bate um papo, conversa. Uhum. Eu tenho o professor Siqueira, uma vez conversando com ele conta uma história que é muito interessante. Ele vira e fala o seguinte: a universidade ela pode ir lá e proporcionar que você receba o cartão Orocard, o mais simplesinho, que vai permitir que você viva, que você vá lá e faça cada uma das coisas que você quer. Você vai poder ser um agente no mundo. Mas o cartão Black, ele falou assim, o cartão Black, o Visa Infinity, você tem que conquistar. E aí ele vem e fala assim, eu tenho que dar aula para os 10, 15 que querem sair com o Visa Infinity, ou eu tenho que dar aula para os 100, para todo mundo ter Orocard, e quem quer ir atrás de algo a mais, vá atrás de algo a mais. Então acaba sendo algo que vai na linha do que você colocou também. Eu entendo que a gente tem que privilegiar todos, dar oportunidade para todos, e quem quer a mais, dar o caminho para ter a mais. Claro. Igualdade material, né, Pedro? Igualdade material. O Caio mandou outra aqui. Vocês acham que com o perfil dos alunos atuais, o professor necessariamente tem que ser rigoroso nas provas para os alunos estudarem? Não, acho que não. Concordo com você. O que eu vejo é que, primeiro, para que serve a avaliação, né? A avaliação serve para verificar se os objetivos de aprendizagem estão sendo atendidos. Não é para você obrigar o aluno a ficar estudando a nota de rodapé. É para você ver se ele está sabendo o que tem que saber. E eu já vi professor falar também, eu nunca dei um 10 para um aluno. Qual o sentido disso? Qual a graça de você fazer uma prova em que o cara nunca vai conseguir acertar tudo? Isso é sinal de que a sua aula tem algum problema, na verdade, ou a sua prova, né? Então, de uns tempos para cá, eu aposto brigadeiro com quem tira 10. É um bom mecanismo de incentivo. E é 3-1. Se você ganhar, você ganha. Se você tirar 10, você ganha 3. Se você perder, você só me dá 1. Tá justo. Tá justo. Dependendo, eu tenho tanto aluno atualmente que eu ia falir de tanto comprar brigadeiro para eles. É só você não dar 10. Não dá 10, é isso. É um contra-incentivo ao 10, é isso. Boa. Que mais, gente? Mais alguma pergunta? Mais alguma ponderação, pessoal? Deixa eu ver o que tem aqui. Passando tudo, eu acho que a gente respondeu. Acho que não ficou faltando nenhuma. Matheus, acontece. O brigadeiro é uma oportunidade de você ganhar. Igual na vida. Às vezes se ganha, às vezes se perde. Mas sempre tem o próximo semestre para tentar de novo. Tá? É isso então, gente. Quer fazer umas considerações finais, Gustavo, para encerrar? Bom, considerações finais. Primeiro de tudo, agradecer a você, né, Pedro, pela oportunidade. Acho que foi super legal debater um tema importante. A gente nem sempre tem um espaço, né, para debater esses temas de docência, etc. e tal. Então, eu queria agradecer a você. Queria agradecer quem acompanhou a gente também, né? Eu vi vários amigos aí
amigas que participaram, mandaram pergunta, tiveram interessados no tema. E eu sei que não é fácil às vezes, né? Porque ninguém aguenta mais. A gente está 2 meses assistindo live, né? A gente fica ali uma hora vendo o Bruno Marrone, na outra aula vê uma live de direito, um webinar e não sei o quê. Então agradeço muito a presença, a atenção, a participação de vocês. E é isso. Muito obrigado mesmo aí. Uhum. Eu que te agradeço, tá? Fico muito feliz de você ter ocupado. Acho que foi muito bom. Vamos ver se eu vou conseguir disponibilizar depois que a gente conversou, se é que eu já não deletei a primeira parte, talvez delete a segunda também, ou não delete nenhuma. Quem viu, viu. Quem não viu vai ficar querendo ver. E dentre as lives, eu acho que a gente podia fechar com você cantando Barry White. O que você acha? Ou isso vai ficar para a próxima? Isso sem dúvida fica para a próxima, né? Realmente, eu não me atreveria a cantar Barry White, cara. Um cara que conseguiu, segundo o New York Times, elevar a taxa de natalidade dos Estados Unidos em 5% depois que começou a fazer sucesso, eu não tenho esse poder, realmente. Fica para a próxima. E sertanejo universitário a gente não vai arriscar porque a gente tem amor próprio. É demais, né? Realmente. Aí já é demais. Então é isso, viu, gente? Cantar Rebelde jamais vai acontecer. Até porque nem sei o que é Rebelde, tá? Então eu não assisti, Gustavo. Mas eu sei. Então canta. Não, eu não sei a letra. Eu sei que tem lá. Como era? Ana não sei o quê, Anaí. Tinha umas coisas. Eu achava uma chatice isso, mas enfim. Entendi. E a gente tem o Rebelde Brasileiro, que é qual? Chiquititas? Não, teve Rebelde Brasileiro. Na Record, ninguém assistiu, porque era na Record. Teve. Assistir novela na Record é que tá muito difícil a situação, né? Tá muito difícil. Muito difícil. Mutantes. É isso, então. Gustavo, obrigado, viu? Você mora no meu coração. A gente prometeu Tim Maia com mil na live ao mesmo tempo. Não tivemos 1000. Vai ficar para a próxima. Fica para a próxima. É isso então, gente. Obrigado, Gustavo. Bom jantar para você. A gente marca depois uma outra para discutir outros temas. Agradeço a atenção de vocês. Acho que foi super legal. Foi super bacana. E, sinceramente, tudo que você falou, acho que todo estudante, mais do que estudante, professor devia ouvir. Porque foram algumas verdades que são verdades que a gente não costuma gostar de falar. Tá? Então, obrigado de coração. Eu te adoro, você sabe disso. Beijo na alma. Falou, meu querido. Abração. Wakanda Forever, porque não pode ser tocar. Wakanda Forever. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, gente.